irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar agora sobre o capítulo 4, a oferta pela culpa. Lá no título está escrito assim, oferta pela culpa relacionado a pecados involuntários. Não são aqueles pecados propositais e conscientes, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, capítulo 4 de Levítico. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos, qualquer um deles, então isso envolve desde o menor mandamento até o maior, qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, e aí ele vai falar acerca primeiro do sacerdote. Deus começa a narrativa aqui desse capítulo acerca da oferta pela culpa de cima para baixo. Então ele fala primeiro dos sacerdotes, quando o sacerdote peca, quando toda a congregação, todo o povo peca um determinado pecado, quando um líder peca e quando uma pessoa simples, uma pessoa comum do povo peca. Aqui nós já aprendemos alguns princípios muito importantes. Não há apenas pecados diferentes em níveis diferentes, tanto é que a Bíblia fala sobre pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Você tinha lá pecados que a punição era a pena de morte. E você tinha pecados que não era assim. A pessoa tinha que se banhar, por exemplo. E aí você tem níveis diferentes de pecado, ao contrário do que a maioria pensa. A Bíblia fala sobre grande pecado. É óbvio que se tem grande pecado, há um pecado menor, tá ok? Contudo, pecado é pecado, isso é um fato. Mas há pecados aos quais as punições eram maiores e ainda hoje tem também, por exemplo, há pecado imperdoável, o caso da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então existe sim essa ideia, a gente precisa tirar essa ideia da cabeça de que não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado? Sim. Porém, existem pecados grandes, como a Bíblia diz, grande pecado, e existe também pecados menores, assim como também existem mandamentos grandes, né? O primeiro e maior mandamento, qual é o maior mandamento? Se existe maior, é porque existe algum menor do que aquele. E isso não quer dizer que o outro mandamento seja insignificante. A grande questão está relacionada a quebrar um grande mandamento implica em um grande pecado. E quebrar um mandamento menor é um pecado menor, entende? Então, é só para ficar claro essas coisas, mas não só isso. Aqui nós vamos aprender um princípio ainda muito mais importante do que esse. Qual princípio é este? Primeira coisa, nós não podemos reduzir a questão de pecados maiores e menores como se diz, ah, não, isso que eu fiz é um pecadinho. Isso realmente não existe. Pecado é pecado. Ok? Então, tentar usar isso como um artifício para viver uma vida de pecado, isso não vai justificar. Aquele pecadinho pode te levar para o inferno do mesmo jeito se você não se arrepender. Então, esse é o grande problema. Você vê que a oferta pela culpa, independentemente de qual tipo de pecado fosse, aí a Bíblia diz, quando a pessoa cometeu esse pecado involuntário, né, inadvertidamente, essa pessoa ela deveria fazer a oferta pela culpa. Não fala qual pecado, qualquer pecado que ele tivesse cometido, né, involuntariamente. Agora, aqui qual é o grande princípio que nós vemos? O mesmo pecado cometido pelo sacerdote, ele é mais grave do que o pecado cometido por uma pessoa comum. O mesmo pecado cometido por essa pessoa comum e pelo líder, a gravidade do pecado do líder é maior. Agora, o povo, essa pessoa comum, ela pode sim cometer um pecado ainda mais grave do que é do líder, semelhante ao pecado do sacerdote, quando eles fazem isso em grupo. Ou seja, a congregação inteira está cometendo aquele pecado. Não é só individual mais, mas é um grupo. E a gente vai ver isso aqui. Então é possível sim que uma pessoa comum possa cometer o mesmo pecado e ser mais culpado do que o próprio líder, caso ele pratique esse pecado relacionado aqui. Há como acontecer isso, por exemplo, sem que o líder esteja envolvido? Por exemplo, quando você tem um grupo de pessoas em rebelião contra um líder que está fazendo a vontade de Deus. Um exemplo disso é o que aconteceu com Moisés no deserto. Moisés estava certo, estava seguindo a vontade de Deus, mas a opinião pública, a maioria da congregação estava contra Moisés, então o povo era mais culpado do que se fosse apenas um líder cometendo aquele erro, tá? Então há casos quando individualmente ele comete aquele erro, ele vai ser sempre menor
do que o mesmo pecado cometido pelo líder. Então você que está me ouvindo, que é pastor, que é obreiro, saiba disso. A mesma coisa que uma pessoa comum pratica, né, aos olhos do Senhor e aos olhos do mundo também, se o pastor cometer ou uma liderança qualquer da igreja que está em evidência, que está ali governando a igreja, presidindo o corpo do Senhor, vai ter mais peso diante aos olhos do mundo também, é óbvio. Tanto que o mundo fala assim, ah lá o que ele fez. E é pastor ainda, hein? Não é assim? Então, porque não só aos olhos de Deus, mas também aos olhos das testemunhas. Há um peso maior porque a liderança, como a Bíblia fala, Deus te chamou para ser exemplo dos fiéis. Tá ok? Vamos lá, dito isso, vamos ver como é que funcionava a questão da oferta pela culpa, pelos pecados cometidos de forma involuntária e toda essa sequência que eu acabei de falar. Eu vou começar de cima para baixo, como Deus fez também. Ele começa pelo sacerdote. Então, caso um sacerdote cometesse pecado, esse pecado involuntário, obviamente isso chegaria ao seu entendimento. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um novilho sem defeito, né? Ou seja, um boi novo, sem defeito, ou seja, perfeito. Essa perfeição exigida na oferta aqui, obviamente que vai lembrar Cristo, né? Sem pecado, etc e tal. Então ele tem um novilho sem defeito. Ele vai pegar esse animal, né? Ele vai conduzir ele até a porta da tenda, vai impor as mãos sobre esse animal, e imposição de mãos está relacionado nessa ligação onde aquele animal está representando o ofertante, no caso o sacerdote. Ele vai também sacrificar esse animal ali na porta da tenda, isso é importante você entender, tá? Quem que vai fazer todo o trabalho relacionado ao pecado do sacerdote? O sumo sacerdote, ou sacerdote ungido. Aquele sacerdote, a palavra ungido fala Messias, né? Você sabe que ele está apontando para Cristo. Então, você tem aqui o sumo sacerdote que vai trabalhar nesse momento aqui e aqui também, tá? Outra coisa que vai acontecer, deixa eu fazer a leitura aqui. Verso 5. Então o sacerdote ungido, que é o sumo sacerdote aqui no caso, pegará um pouco do sangue do novilho e trará à tenda do encontro, ou seja, na tenda da congregação. Então ele vai pegar o sangue e levar na tenda da congregação, ele vai aspergir o sangue 7 vezes diante do véu, e aí você vai ver que ele joga como se fosse no chão do tabernáculo. Para quem conhece um pouco da lei de Deus, vai lembrar que aquele pó do chão do tabernáculo era usado mais à frente também para resolver algumas pendências. Nós vamos falar sobre isso. Então, ele pega aquele sangue, vai aspergir 7 vezes diante do véu, ou seja, jogando no chão do tabernáculo. E aí, o que mais? Ele vai pegar uma parte desse sangue, ele vai passar nos chifres do altar do incenso, que é o altar de ouro lá dentro. Tá ok? Então, ele vai pegar esse sangue, passar nos chifres do altar do incenso. Ele vai queimar, e o restante do sangue ele vai jogar na base do altar do holocausto. Todas as vezes que essa oferta era feita, vou destacar algumas coisas aqui que são importantes, tá? Primeiro, quem está exercendo a função aqui para ministrar, no caso da culpa do sacerdote, é o sumo sacerdote. Na tenda da congregação, né? Ele vai levar o sangue lá, vai jogar 7 vezes. Óbvio, 7 vezes fala da perfeição. Diante do véu, nos chifres do altar do incenso, onde era queimado o incenso, lá dentro, no véu, que separava o santo do santo dos santos. Então, o véu já está destacado aqui. O restante do sangue é sempre jogado na base do altar do holocausto, tá? Então, isso aqui em todos os casos aqui, vai jogar o restante do sangue na base do altar do holocausto, porque ele está falando da expiação de pecados. E o altar do holocausto fala da cruz de Cristo. É importante a gente saber disso, tá? O incenso fala da intercessão. No caso do sacerdote, tinha que acontecer isso aqui, tá? Você vai pegar partes do animal, partes úteis, vamos dizer assim, partes úteis do animal, e vai queimar sobre o altar. Que altar? O altar do holocausto. E o restante era queimado fora do arraial, né? Aqui não coube, mas eu escrevi aqui, ó, fora do arraial, no lugar das cinzas. Tá? Esse resto aqui eu vou ler para você agora. Então ele fala assim, ó,
verso 11. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo levará para fora do arraial a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Então esse resto é jogado no lugar da cinza. O que era queimado aqui sobre o altar? Isso está no verso 8. O sacerdote tirará toda a gordura, isso aí em todos os casos, a gordura sempre era queimada ao Senhor. Tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins também era tirado, a gordura que está sobre ele junto aos lombos e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. Assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. E o restante vai ser queimado no lugar fora da cinza. Olha que interessante. O pecado de um sacerdote tem o mesmo peso do pecado do povo inteiro, da congregação inteira. Então era para levar também um novilho sem defeito, né, na porta da tenda. Quem colocava as mãos aqui? Aqui é claro que é o sacerdote culpado, mas aqui quem é? Os anciãos, porque o ancião representa o povo, a totalidade do povo. Esses anciãos você vai ligar lá com a liderança, tá? E aí, vamos lá. Na porta da tenda, também está relacionado aqui com a tenda. O sumo sacerdote também faz. O procedimento é o mesmo, exatamente igual. Exatamente igual, não tem nada de diferente no sacrifício pelo sacerdote, por um sacerdote, e o sacrifício por todo o povo, por toda a congregação. Então, tudo isso que eu acabei de falar vai ser a mesma coisa aqui para o povo. Inclusive, a oferta é a mesma, é um novilho sem defeito, né? E tinha que ter toda essa questão. A grande diferença é que aqui, ao invés de todo o povo ir lá e impor as mãos, você tem um representante, né? Que os anciãos vão lá e colocam a mão sobre esse animal, né? E isso já representa todo o povo. Então, aqui a representação vem ser a única diferença. Vamos para o pecado do líder, príncipe, né? Geralmente o líder aqui pode ser o líder de uma grande família, de um clã, de uma tribo, ou até do povo todo. Você tem aqui, vou te dar um exemplo, um rei. Tá? O rei está, sim, na legislação abaixo do sacerdócio. Tá? Precisa entender isso. Então, o sumo sacerdote ele está acima quando se fala da relação com Deus. O sacerdote ele ministra o tempo todo sobre as coisas do Senhor. Então, o rei ou qualquer governante, qualquer líder de casa, de família, porque você vai ver na Bíblia que fala casa de fulano. Então, você tem esses clãs, né, familiares, tribos e coisas assim. Então, qualquer líder, incluindo o rei, se ele cometesse um pecado, aí já não precisava ser um novilho. Deveria ser um bode sem defeito. Mas tem que ser um animal macho. Ele vai levar esse animal e aí o que vai acontecer? Vai ter que ter imposição de mãos e ele não vai morrer na porta da tenda, diante do Senhor, como é dito nos 2 casos anteriores. Esse animal vai ser morto do lado norte do altar. Como você vai ver em Levítico capítulo, eu vou escrever aqui para você anotar, capítulo 1, verso 11, tá? Então, se você pegar Levítico capítulo 1, verso 11, você vai ver que o lado norte do altar é onde morriam os animais, no caso do holocausto, tá? Então, vou só destacar aqui, essa é a primeira grande diferença, aliás, a segunda, a primeira é o bode, o segundo é o lugar que ele morria e onde ele era apresentado, tá ok? Tem a imposição de mãos. Quem apresenta aqui também ministrar esse sacrifício já não precisa ser exatamente o sumo sacerdote. Aqui é o sacerdote. Observe que o sumo sacerdote é que vai fazer a expiação pelos sacerdotes ou pelo povo inteiro. Quem representa o sumo sacerdote, que obviamente é Cristo, né? Mas vamos lá, aqui poderia ser qualquer um sacerdote que estivesse oficiando naquele dia. Também o local, né? O sangue vai ficar ali no átrio, não vai para dentro da tenda. Isso é importante. Tanto aqui como no caso lá da pessoa comum. Mas vamos lá. Diferente aqui
que tinha que entrar na tenda da congregação. Aqui todo o processo ocorre no átrio, que é do lado de fora, no pátio do tabernáculo. Parte do sangue, um pouco do sangue era colocado nos chifres, nas pontas, né, do altar do holocausto, que fica do lado de fora, no pátio. Você vê que aqui é levado para aspergir 7 vezes diante do véu, lá dentro da tenda. E depois nos chifres do altar do incenso. Esses dois aqui é cortado, não acontece isso. Vai ser nos chifres do altar do holocausto. O chifre fala de poder. Então o sangue, né, está sendo passado ali e está mostrando, evidentemente, o poder de Deus, o poder do sangue para redimir aquele pecado. O restante do sangue vai ser jogado na base do altar do holocausto, que fica também no pátio, do lado de fora. Vai queimar apenas a gordura do animal, nesse caso aqui, tá? Aqui não. Aqui você vê que o sacerdote não aproveitava nada desse animal. Primeiro, por causa da própria culpa do sacerdote. E no caso da culpa do povo também, queimava-se tudo. Era literalmente um holocausto, né? Queimava sobre o altar uma parte, que é a parte das gorduras, os rins ali, e o restante, com couro e tudo, era jogado para queimar fora no local limpo, no lugar das cinzas, tá? Aqui, não, vai queimar a gordura apenas e o restante, a carne, é dos sacerdotes, tá bom? Você vai descobrir isso aqui nas leituras posteriores, tá? Não está nesse texto do capítulo 4, mas você vai ver mais à frente, capítulo 8 e outros textos, tá? No caso da pessoa comum, também vai ser um animal sem defeito, porém uma fêmea, tá? Que na relação aqui especificamente teria um valor menor por causa do pecado menor. Tá? Eu, se fosse comprar, eu preferia comprar uma cabra do que o bode, porque o bode é fedorento e a cabra ainda dá leite, né? Mas vamos lá. A imposição de mãos vai acontecer também, o animal vai ser sacrificado pelo ofertante, tá? Do lado norte do altar. Tá? E por que do lado norte? É uma coisa muito interessante, porque você olha na Bíblia, primeiro o tabernáculo, você precisa entender o desenho do tabernáculo. Deixa eu fazer aqui com uma outra cor. Deixa eu ver se vai dar para fazer aqui. O tabernáculo é assim, né? Você tinha entrada aqui, aqui ficava a porta do tabernáculo, logo aqui ficava o altar do holocausto, quadrado, a pia para lavar as mãos e a tenda, né? Que tem o santo lugar e o santíssimo do lado de cá. Então, do lado norte do altar, onde aconteceria o sacrifício do animal, ficaria aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá ok? Vou fazer um X para ficar visível. Então, o que acontece? Do leste ou oriente é onde ocorre a entrada do tabernáculo. Mas quando você lê na Bíblia, sempre vai falar que o mal vem do norte. Então, tem essa ideia de que quando o animal é sacrificado do lado norte, está protegendo do mal. Né? Esses são os comentários antigos que a gente tem acerca do porquê sacrificar o animal pelo lado norte. Então já protegia do mal. Então essa é a ideia que eu consegui captar de alguns comentários, tá? Vamos lá. O sacerdote também, como no caso do pecado de um príncipe, de um rei, de um líder, né, qualquer, o sacerdote que fazia a ministração não precisava ser necessariamente o sumo sacerdote. E é necessário você entender também que os sacerdotes estavam aptos para esse serviço, tá? O sumo sacerdote, porque ele está acima dos sacerdotes comuns, sumo, ele é o maior, é o principal, é o grande sacerdote. Então é lógico que aqui, para expiar o pecado do sacerdote, precisava de um sacerdote maior, ok? Também tudo ocorria no pátio, né, no átrio, do lado de fora aqui. Todo o procedimento ocorria aqui em volta do altar. O sangue do animal era derramado, uma parte nos chifres do altar do holocausto e o restante do sangue na base do altar do holocausto. Também faria o mesmo processo, queimava apenas a gordura do animal e a carne, né? Também nesses dois casos aqui, o restante, a carne, pertencia ao sacerdote ministrante naquele momento, tá bom? Eu vou deixar o quadro livre para você tirar um print e eu vou falar a verdade. Se você ler o capítulo agora, depois de ter tido essa explicação, vai ficar muito fácil, né? Eu imagino Davi colocando essas coisas no papel, talvez fazendo um quadro desse, falando assim, a lei de Deus é perfeita. Por quê? Escrevendo tudo isso, Moisés foi capacitado pelo Espírito Santo, evidentemente,
para colocar isso aqui detalhadamente de uma forma maravilhosa, né? Então, tá muito fácil, mais fácil do que isso é só assistir de novo esse vídeo e compartilhar com seus irmãos, não é assim? Então, ore por nós, que Deus te abençoe. Vou deixar o quadro livre, dá um pause e tira um print. Dá um pause na tela, clica de novo do lado de fora do pause, aí vai ficar limpinha, aí você tira um print legal, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo estudo, se Deus quiser.